Vamos a um rápido giro de notícias para atualizar a situação no Sul. Em São Paulo, um festival vai reverter 100% da bilheteria para as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. O evento, batizado de Salve o Sul, vai reunir artistas como Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Lulu Santos, Os Amigos e Glória Groove. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã. Atletas do Internacional, os atacantes Éner Valencia e Santos Borré, estão entre os que participam do reforço de voluntários na entrega de donativos e no resgate de pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Neste domingo, os dois visitaram famílias desabrigadas que estão no ginásio da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, em Porto Alegre. O equatoriano Éner Valencia lembrou de outra tragédia recente, o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no ano passado e deixou quase 60 mil mortos. Valencia defendia o Fenerbahçe, um dos principais times da Turquia, quando o desastre aconteceu. Já o colombiano Borré falou que o foco de quem está envolvido com o futebol no Rio Grande do Sul é o suporte às pessoas desabrigadas ou desalojadas e que o esporte fica em segundo plano. A pergunta é, deve ficar em segundo plano? A resposta com ele, John Leighton. João, muito bom dia. Bom dia, João. Vini, bom dia, Zé Zap, bom dia, Agatha. Prazer todo meu, bem-vindo de volta, Agatha. Obrigada. É muito bom ter você aqui com a gente, devidamente descansada das férias. Pois é, a resposta particular e pessoal é, obviamente, que o futebol deve ser sim parado e todo o esforço deve ser voltado para a recuperação do Rio Grande do Sul, para salvar vidas, para todo esse processo. O primeiro passo é salvar e depois recuperar, né? A gente tem debatido muito sobre isso. E a CBF publicou na noite de ontem uma convocação para uma reunião extraordinária do Conselho Técnico da entidade da Série A para o dia 27 de maio. Por que essa data? Porque até lá, dia 27 de maio, já está garantido o adiamento, pelo menos dos jogos dos clubes ali do Sul, da Série A, e a gente vai incluir aí Grêmio, Internacional, Juventude e o Criciúma, que é de Santa Catarina. Esses clubes não estão entrando em campo nas rodadas correntes do Campeonato Brasileiro. E até o dia 27 eles não jogam. No dia 27 haverá esse conselho técnico para avaliar a paralisação ou não. E isso já virou debate entre os principais clubes e também dirigentes do nosso país. O Palmeiras, que enfrentou ontem o Atlético Paranaense, se posicionou oficialmente através do diretor de futebol Anderson Barros, dizendo ser contrário à paralisação do campeonato, justificando que justamente os jogos podem de alguma forma ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul, tanto é que o Palmeiras reverteu toda a renda da partida para doações ao povo gaúcho. É um ponto de vista que a gente respeita e o Flamengo também corrobora dessa posição de não paralisação. Então estamos falando das duas superpotências hoje do futebol brasileiro, últimos campeões da América, e além deles, obviamente, tem outros clubes que são contrários. E aí a gente cita o Atlético Mineiro numa ação muito bonita, porque ontem o Atlético Mineiro, o Dona Lê, enfrentaria o Grêmio se tivesse campeonato normal, se não tivesse acontecido a tragédia. A ação foi linda, tá? E a ação foi maravilhosa, porque eles decidiram fazer um treino aberto, ao invés Bombou do jogo. demais. Bombou, o estádio lotado, e era pago a entrada no estádio na Arena MRV, e todo esse dinheiro foi revertido também para doação. O Atlético, que oficialmente é sim contra essa decisão de, não, vamos parar o campeonato. O Atlético, ele falou, vamos sim, temos que parar o campeonato em prol de todo esse cuidado com o povo gaúcho. E a Liga Forte da União... Teve muita gente que levou fisicamente a sim, doação, e os caminhões saíram de lá lotados. Foi bonito. O atacante Diego Costa, que jogou no Atlético Mineiro e hoje é do Grêmio, que também está capitaneando umas ações muito bonitas lá no Rio Grande do Sul, sabe? Pegando lancha dele, indo para a rua, tentando de alguma forma levar alimentos para as pessoas que estão isoladas. O próprio jogador, não só o Éner Valencia. Thiago Maia. Lindo. Que jogou com a gente aqui. Jogou no Flamengo, Internacional. Enfim, atos como esse que a gente espera de grandes ídolos, né? Porque não adianta ser só ídolo da meninada quando faz gol. Em momentos desses que a gente espera o posicionamento dos jogadores. A situação é essa. Os clubes da Liga Forte, que clubes são esses? Clubes que se reuniram e fizeram uma liga, não para disputar um campeonato, mas em termos políticos, e a gente inclui nessa liga aí o Vasco, o Botafogo e o Fluminense, para a gente falar aqui dos clubes do Rio de Janeiro, que também estão do lado de quem defende a paralisação do campeonato. Então hoje está dividido. Flamengo
Palmeiras contra a paralisação e os demais clubes, tratando mais de Série A, né, Vini? A Série A, hoje a gente está dividido assim, são 2 clubes que são contra a paralisação e o restante está sendo a favor dessa paralisação do campeonato. Eu, particularmente, acho que deveria parar, porque é um caso ímpar na nossa sociedade, nessas proporções. A gente está falando de municípios que acabaram, não é uma questão de choveu e vai ter que reconstruir. É município que sumiu do mapa. Assim. E a gente lamenta muito e sabe que quando as águas baixarem mesmo é que a gente vai ter noção maior do estrago. Não Tem só... muito jogador com família lá. Exatamente. Assim. Como é que você entra em campo? Exatamente. Com a sua família isolados. O clube é uma empresa. O clube não é composto só por jogadores. O clube é composto por centenas de pessoas, por funcionários. Você pega, por exemplo, um Inter. O Inter tem 300, 400, 500 funcionários. Pessoas que perderam tudo, se não perderam a vida. Ponto. Como você colocou a sua posição de defesa da suspensão do campeonato, eu quero fazer os argumentos contrários para a gente levar a reflexão. Debater. Será que se a gente não mantiver, considerando ou desconsiderando qualquer efeito do ponto de vista esportivo para os clubes envolvidos, estou falando em termos de rebaixamento, Grêmio, Internacional, Juventude e Criciúma também, em outro estado, menos afetado, mas isso já, a possibilidade ou o risco de rebaixamento para essas equipes, 0, ponto. Mas será que se a gente não mantiver essa máquina funcionando, que movimenta milhões e milhões de pessoas, e destinar um pedaço dessa força para a recuperação do Estado, não é melhor do que parar tudo e os danos colaterais de uma paralisação? Porque não é só parar jogo, é parar a economia envolvida por essa grande indústria. É só um questionamento. Claro, eu acho super válido e é justamente o embasamento de Palmeiras e Flamengo. Porque é o seguinte, tem clima para alguma coisa nesse país? Não tem clima para nada. Sim. Inclusive o nosso próprio clima aqui, ele tem que ser a arquitetura das palavras e do clima, do tom. Tudo que você posta, tudo que você fala tem que ser muito medido em respeito ao outro. Em respeito e em empatia ao povo amado gaúcho. Agora é todo mundo por eles. E será que esse todo mundo por eles não seria essa máquina potente do campeonato trabalhando nesse momento focada ali? Olha, do ponto de vista esportivo, para esses clubes, 0 cobrança, não se espera nada, não se tem possibilidade de... vamos ceder um CT para treinar. Não é disso que estamos falando. Os clubes até se colocaram à disposição não tem cabeça, não rola clima. Porque você vai deixar mas a sua família debaixo d'água. Mas você defenderia o quê? A, entre aspas, exclusão deles desse campeonato desse ano e eles voltam ano que vem? Eu não diria a exclusão. Eles voltam a jogar quando possível for e o desempenho vai ser muito, muito, muito abaixo por todos os aspectos. O físico, o tático, o técnico, o emocional, todos. E aí blinda, sei lá, não rebaixar. Agora é uma questão de calendário a se resolver também nisso, né? Porque hoje já há um impacto de 90 jogos adiados desde a tragédia até aqui, hoje dia 13 de maio. Foram, para ser preciso, 88 partidas, incluindo Libertadores, Série A, B, C, D, futebol feminino, futebol masculino. 90? São 88 jogos que foram adiados desde a tragédia até hoje. Não tem clima para isso, mas de qualquer maneira, como esses clubes geram renda? É jogando, vendendo produtos associados ao jogo. Paralisar atividades, suspender por hora, ok, mas paralisar ou cancelar é você extrair do modelo de negócio de um clube de futebol a sua principal fonte de renda. Então, os ouvintes aqui falam, a maioria está falando de continuar o campeonato, mas colocar essa verba, essa renda, 50% pelo menos para o Rio Grande do Sul. O que eu penso em termos de paralisação é você mudar o calendário. Se as férias aconteceriam em dezembro, vamos fazer as férias agora. Teoricamente, férias agora. Faz bastante sentido. Entendeu? Você muda o calendário. Você para todos. Para tudo. Mas você não cancela para todos. Exato. Você quando dá eu falo, um break agora. Quando eu falo paralisação é nesse sentido. Bom, a gente muda o cenário. Se as férias dos jogadores eram em dezembro, vamos puxar um mês agora. Bota um mês e meio agora de descanso.
muda, mas afeta o calendário. Já vai afetar o calendário. Então você faz uma mudança, como foi feito. São Salvo as comparações, é isso, no muito início da diferentes, pandemia. gente. Mas era na pandemia, houve isso. Isso. Houve uma paralisação, os jogadores tiveram que ficar em casa, enfim, até a gente entender aquele cenário de vacina e tudo mais, para depois o campeonato voltar. Porque é o seguinte, ao fim e ao cabo, a despeito de toda a dor, a gente precisa pensar no esforço de reconstrução. Claro. E o esforço de reconstrução, ele vai exigir bilhões. E essa máquina do futebol que gera milhões ou bilhões, ela precisa continuar rodando, mas agora focada no socorro, na salvaguarda desses clubes, dessas cidades, dessa população. É por isso que eu me contraponho ao argumento da suspensão e penso muito, sim, porque os eventos, não pós-tragédia, porque pós-tragédia vamos falar daqui a 20 anos, Sim, lógico. mas os eventos pós-pior do cenário atual, eles serão muito impactantes. E eles podem gerar receita muito impactante. Imagina o primeiro jogo Sem dúvida. entre Grêmio e Internacional após isso. Vai ser uma catarse Sem de dúvida. todos entrando no estádio, de as torcidas misturadas, os jogadores de mãos dadas. E o que isso pode gerar de dinheiro para ajudar as pessoas, para ajudar na reconstrução, não pode ser desconsiderado. Ah, mas não temos clima. Por hora, zero. Menor capacidade. Como é que você vai entrar em campo, entrar no estúdio com a tua casa debaixo d'água? Sim. Procurando parentes desaparecidos? Isso porque estamos entrando apenas na seara do emocional, né? Da questão Do ponto de fora a vista questão físico. física e técnica que o jogador está há muito tempo sem treinar, enfim, Meses não tem pra recuperação. Exatamente, Meses. exatamente. É isso. E para você recuperar a cabeça depois de tudo que aconteceu, Sem dúvida. você pega um Thiago Maia, aquela imagem de ele entrando com água no pescoço, Sim. o estrago que isso causa para quem vive e para quem testemunha, mesmo para quem não perde, mas para quem testemunha, Claro. para voluntários que estão lá. Eu vi um relato ontem do repórter da Globo no saguão do Salgado Filho caminhando entre sujeira e corpos de bichos boiando. Sim. Isso tem um dano muito grande. O que eu falo é, o futebol pode ser uma alavanca para facilitar, colaborar, contribuir nesse esforço de reconstrução. João, volta sempre, a gente vai ter que falar muito sobre isso. Isso Sem impacta a vida de todos nós. Claro, com Cariocas aqui, temos os nossos clubes no futebol brasileiro, queremos ver o futebol, sobretudo temos empatia para o que está acontecendo. Eu acho que o futebol pode ser uma alavanca importante. Bom, obrigado aí pela oportunidade de debater com Volta vocês mais um sempre, tempo. João. Volta sempre. Obrigado. Valeu, João. Boa semana, Obrigada João. pelas informações.